Hoje eu quero esclarecer para vocês uma das maiores dúvidas de quem quer começar a estudar a Bíblia, teologia, a palavra de Deus como um todo. Eu estou aqui para tentar te dar um auxílio, mas a dúvida que fica é: Bíblias de estudo são válidas para hoje em dia? Se sim, elas são melhores que comentários bíblicos? Se você já tem contato com esses materiais de Bíblia de estudos, comentários bíblicos, já deixa aqui no comentário qual que vocês preferem, se comentários bíblicos, qual comentário bíblico vocês preferem, se preferem Bíblia de estudo, qual é que vocês têm, como que vocês ingressaram aí nesse campo do estudo. Eu quero falar um pouco com vocês alguns materiais que eu tenho aqui em casa e qual a minha forma, digamos assim, de ser um curioso da Bíblia. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Se você é um curioso bíblico ou você quer ingressar realmente de cabeça no estudo da teologia, você deve estar se perguntando: cara, o que é que eu faço para me aprimorar no texto bíblico? Será que eu compro uma Bíblia de estudo boa ou será que eu compro algum comentário bom? Bom, primeiro para dizer para vocês que eu também sou um curioso desses assuntos teológicos e eu quero começar já esse vídeo dizendo que a Bíblia de estudo ela tem a sua importância, principalmente questão de devocional, se você vai ler um texto rápido ou se você é um pastor de igreja. Pastores de igrejas usam muito Bíblias de estudo, porque são pessoas que estão pregando frequentemente em todos os cultos, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e não tem tempo de se debruçar assim em um texto por muito tempo. Ele já tem que preparar um sermão, pregar, e no outro dia, na outra semana, já também fazer um outro sermão, uma outra coisa. Então, a Bíblia de estudo é uma Bíblia para consulta rápida. A Bíblia de estudo ela tem esse ponto positivo. Você tem comentários de todos os livros em um conteúdo só, em um livro só. No caso, a Bíblia de estudo ela vai comentar todos os livros de Gênesis a Apocalipse e você tem tudo isso em um volume só. O problema da Bíblia de estudo é que são comentários, por vezes, muito superficiais. Então, se você quer fazer o seu devocional, se você quer entender o seu texto bíblico, sem necessariamente ser um perito em teologia, sem ir para um seminário, você pode sim ter uma Bíblia de estudo de boa qualidade. Tem gente que tem dúvida se precisa ter quantas Bíblias de estudo. Pelo que eu tenho de experiência em Bíblia de estudo, já comprei algumas. Os conteúdos das Bíblias de estudos geralmente são a mesma coisa, certo? Não adianta você ter na sua casa 10 Bíblias de estudos, que não vai funcionar muito bem. Eu tenho algumas aqui em casa que vou mostrar para vocês e vou dizer por que eu tenho mais de uma Bíblia de estudo aqui em casa. Eu tenho 2 Bíblias de estudos, que uma é a Bíblia de estudo da Dake e outra da Thompson. São Bíblias que para mim não tem utilidade nenhuma em relação a estudos, mas eu tenho porque ela tem um valor afetivo, sentimental, porque é uma Bíblia que eu herdei do meu pai, né, da minha mãe. Então ela tem um valor sentimental para mim, mas para estudo eu não as uso. Mas o que é que eu tenho de Bíblia de estudo aqui? E por que eu tenho? Primeiro, eu tenho essa Bíblia aqui, e eu vou dizer depois qual que é a melhor que eu acho. Essa Bíblia aqui, deixa eu ver se pega aí, ó. É a Bíblia de Estudo de Genebra, certo? É uma Bíblia muito boa, muito boa mesmo. É uma Bíblia reformada, certo? Mais precisamente presbiteriana, se vocês puderem, não sei se vai pegar aqui, ó. É o símbolozinho da presbiteriana. E por que eu tenho essa Bíblia? Porque esse canal é reformado, vocês sabem que eu sou um cara reformado, calvinista. E essa Bíblia aqui, gente, ela veio para... Ela é anterior, na verdade, mas ela tem quase o mesmo conteúdo da Bíblia da Fé Reformada, que eu tenho também aqui, só que em PDF. Então, se você quer uma Bíblia com um conteúdo um pouco mais reformado,
Você pode adquirir essa Bíblia ou a Bíblia de Fé Reformada, certo? Eu tenho ela. Por que eu tenho ela também? Porque ela é uma Bíblia com um conteúdo mais sistemático. A teologia dela é sistemática. Ela vai se debruçar sobre alguns assuntos e defender, fazer apologética daquele assunto. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que disparado é a melhor Bíblia do Brasil. Há quem ache que ela disputa ali o primeiro lugar com a Bíblia de Estudo NAA. Mas essa Bíblia que eu tenho aqui é essa queridinha aqui, ó. Bíblia de Estudos Thomas Nelson, que tem simplesmente como diretor D.A. Carson. Essa é a melhor, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudos que a gente pode ter em conteúdo português. E, de fato, a Bíblia de Estudo NAA disputa muito com essa. Mas por que eu peguei essa Bíblia se eu já tinha a Bíblia de Genebra? E eu falei no início do vídeo que isso não vai mudar muita coisa, né? Bíblia de estudo é Bíblia de estudo e geralmente não vai mudar muita coisa de uma para outra. Mas essa daqui, ela é baseada na teologia sistemática. Essa daqui é baseada na teologia bíblica. Ela tem um enredo de contar a história da redenção. E tudo nela vai se desenhar para isso. Antes de eu passar para a minha outra Bíblia, que eu tenho 3 Bíblias de estudo aqui, eu quero dizer que uma das vantagens também da Bíblia de estudo é porque elas vêm com artigos de pessoas muito renomadas em determinado assunto. Essa, por exemplo, da Thomas Nelson, cada livro comentado é um comentarista especializado no tema. Por exemplo, o livro de Romanos. Quem faz o comentário dessa Bíblia aqui do livro de Romanos é o Douglas Moo, que é um cara especialista maravilhoso no livro de Romanos. E esses caras também, eles fazem artigos. Só para vocês terem uma ideia, tem artigo aqui do D.A. Carson, tem artigo aqui do Timothy Keller, ó, que é um cara que já faleceu, não está mais entre nós, então não fará mais, obviamente, artigos para nenhum lugar. Então você tem essa preciosidade aqui. Você tem artigos de várias pessoas de renome, inclusive nessa Bíblia também tem. Todas as Bíblias vêm, mas essa daqui é sem comparação, é algo absurdo. Fora que essa Bíblia aqui, por que eu achei ela bacana? O papel dela, aí vocês não vão conseguir ver pelo vídeo, mas aqui é como se fosse papel revista, como se fosse revista aqui. E ela é colorida. Os mapas dela são todos coloridos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um mapa. Ó, ela vem com esses desenhos aqui, ó, colorido. Tá vendo como essa Bíblia é maravilhosa? E tem um conteúdo muito bom mesmo. Então, a vantagem da Bíblia de estudo é essa. Você tem comentários de todos os livros em um volume só. Você tem mapas, você tem artigos que você pode se debruçar sobre eles. Tudo ali em um volume só. E eu tenho uma outra Bíblia de estudo. Moisés, você falou que Bíblia de estudo, você basta escolher uma boa e só precisa ter uma. Sim, eu expliquei porque eu tenho essas duas. Mas eu tenho uma terceira, que é Lançamento da Mundo Cristão. Só para a título de curiosidade, essa Bíblia aqui, ela tá na versão ARA, revista, Almeida Revista Atualizada. Essa Bíblia aqui, da Thomas Nelson, ela está na NVI, a nova versão internacional. Então é muito bom para que você possa comparar textos e tal, coisa desse tipo. E eu tenho, por fim, essa Bíblia aqui, ó, é da Mundo Cristão. Ela vem com esse alto relevo aqui, ó. Vocês não vão perceber talvez que é alto relevo, mas é alto relevo. É uma Bíblia simples e ela é maravilhosa, por quê? Porque é slim. Aí você pode estar dizendo assim, mas é uma Bíblia de estudo slim? Como é que pode? E não tem. E você abre ela aqui, ó. Ela não tem nada de comentário, nada, é só o texto bíblico mesmo. Mas por que ela é uma Bíblia de estudo? Porque ela é uma Bíblia de estudo digital. O nome dessa Bíblia aqui é a Bíblia Filamente, né? Ela tem o QR Code aqui, que escaneia, esse QR Code aqui de cima, ó, escaneia, e você vai baixar no seu celular um aplicativo chamado Filamente. Você acessando, você tem acesso a tudo. Mapas 3D, você pode girar o mapa assim para ver, por exemplo, um templo de Salomão, uma coisa assim, você vira, você aproxima. Mapas locais, notas, tudo, artigos, personagens bíblicos você consegue. E por que eu tenho essa Bíblia aqui, já que eu tenho essas outras duas? Porque, gente, essa Bíblia é a Bíblia slim. Olha como ela dobra com facilidade. E é muito pequena essa Bíblia aqui.
é menor que uma Bíblia comum, que não é de estudo. Então, eu posso levar ela para qualquer local e eu tenho todo o estudo dela no meu celular, que sempre me acompanha. Então, por isso que eu adquiri essa Bíblia aqui. Essa Bíblia está na versão NVT. É uma versão de equivalência dinâmica, semelhante à NVI, né? Só que eu acho que ela ainda é mais, mais dinâmica ainda que a NVI. Então, essas são as minhas 3 Bíblias de estudo. Porque eu pretendo não adquirir mais nenhuma? Porque é isso. Qualquer outra Bíblia que eu vá adquirir, elas não me trarão muito mais do que o que eu já tenho aqui. Então, eu tinha outras Bíblias aqui em casa que eu presenteei algumas pessoas, saí distribuindo, porque não seria de serventia para mim, né? Então, eu tenho essas 3 Bíblias de estudo. Comentários bíblicos. Qual que é a vantagem do comentário bíblico? Comentário bíblico é um texto mais aprofundado. São comentários mais aprofundados de qualquer passagem bíblica. Se você pegar uma passagem bíblica, for na Bíblia de estudo e consultar, ela vai ter um comentário superficial. Se o comentarista for muito genial, ele vai fazer um comentário sucinto, mais eficaz, mas nos comentários bíblicos você tem a capacidade de se aprofundar mais no texto bíblico. E aí os comentários são divididos em 2. Nós temos os comentários exegéticos e os comentários expositivos. Qual que é a diferença? Os comentários exegéticos, eles vão fazer a exegese do texto sem fazer aplicação para o nosso dia a dia. Por exemplo, vai falar lá sobre Zaqueu. Zaqueu e tal, o Zaqueu falou isso, falou aquilo, o que quer dizer naquele tempo aquela palavra? O que é que Zaqueu falou? Por que Zaqueu estava em cima de uma árvore? Por que aconteceu? Ele vai falar tudo isso. O comentário expositivo, ele vai aplicar aquilo na sua vida. Assim como Zaqueu subiu numa árvore, faça assim você também, bererê, barará, devolva tudo aos pobres. Vai fazer uma exegese, claro, básica ali e vai aplicar a sua vida. Eu estou excluindo os outros comentários, certo? Temos comentários também históricos, culturais, vários tipos de comentários, mas estou atendo-me apenas a esses 2, aos comentários expositivos e aos comentários exegéticos. Então essa é a vantagem, é um comentário muito mais aprofundado, ideal para você que quer ingressar no ministério, ou se você quer, só quero por hobby mesmo estudar teologia, mas quero estudar a fundo, então adquira. A desvantagem, não sei se seria uma desvantagem, mas é o que realmente a situação impõe. Como você vai ter geralmente um volume para cada livro, porque na Bíblia de Estudo você tem aqui comentários de todos os livros em um volume só. Mas os comentários bíblicos, exegéticos ou expositivos, ele vai ser um volume para cada livro. Por exemplo, você tem lá o livro de Gênesis. Você vai comprar o livro só de comentário de Gênesis. Vai comprar Êxodo, o comentário só de Êxodo. Então você vai ter aí um livro para cada, um comentário todo, um livro todo, um volume só para cada comentário de cada livro. Eu tenho aqui o comentário de Romanos, só para vocês terem uma ideia do quão profundo é o texto. Veja só, deixa eu fazer aqui um comparativo para vocês terem uma ideia. Essa Bíblia aqui que eu já mostrei para vocês, da Thomas Nelson, é a Bíblia mais grossa que eu tenho aqui em casa. Veja, ela tem muitas notas, muitos artigos, muitos comentários no texto bíblico. É de Gênesis a Apocalipse, beleza? E aqui eu tenho o comentário apenas do livro de Romanos. Vê só. É o do Douglas Moo. Inclusive o Douglas Moo que comenta aqui, esse comentário é dele. Veja só, isso aqui é só Romanos, isso aqui é a Bíblia toda. Para vocês verem, terem ciência de como que é a profundidade dos comentários individuais de cada livro. Agora, se você quer ficar ali no meio termo, vocês podem adquirir os comentários bíblicos de volume único, que não vai ser nem somente a Bíblia de estudo e nem vai ser essa profundidade toda do comentário individual. Nós temos aí o comentário da Vida Nova, que eu tenho também esse comentário em PDF. É um comentário maravilhoso, é muito bom. Ele vai comentar todos os livros em um volume só. Então, vocês podem ter essa opção também.
Gente, tem autores cristãos que eles têm um box de comentário, né? Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, se eu não me engano, ele tem todos os livros comentados já. Eu tenho alguns, a maioria deles dele eu tenho. São comentários expositivos. Qual que é a desvantagem se você quer adquirir? Porque às vezes a gente pensa assim, não, o Hernandes é um cara excelente, um cara sério, um bom teólogo e tal, bom pastor, prega direito, então eu quero os comentários dele. Beleza, show de bola. Só que qual é a desvantagem de você ter um box todo do Hernandes? É porque o Hernandes, por mais que ele seja muito erudito, ele não vai ser especialista em todos os livros da Bíblia. Então ele vai, por exemplo, aqui, ele é muito bom em Romanos, ele vai comentar Romanos, mas a explicação dele de Gênesis já não vai ser lá isso tudo, porque ele não é especialista no livro de Gênesis. Então vocês têm que ponderar isso. Qual que é o ideal? Vocês pesquisarem qual que é a linha do comentarista que vocês querem, qual comentário vocês querem e pesquisar sobre aquele comentário. Vocês não precisam ter o box todo do Hernandes. Você pode ter um comentário de Gênesis do Hernandes, mas de Êxodo você já vai para uma outra pessoa, né? Inclusive, esses comentários aqui da Vida Nova, que são comentários individuais, eles, cara, olha, eu acho que todos os comentários do pessoal aqui da Vida Nova, comentários individuais, vocês podem comprar de olhos fechados, que são muito, 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 muito bons. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá no Instagram, também aqui nos comentários. Espero ter ajudado e que vocês possam adquirir o melhor comentário, a melhor Bíblia de estudo, que seja a cara de vocês, né? Não tem essa de... Eu estou dando aqui a minha opinião, mas não tem essa de... então é um martelo batido, é isso mesmo e acabou. Não, vai de cada um, né? Mas se você tem dúvida de por onde começar, tá aí esse vídeo aí explicando para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!